Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge Rodrigues, sou advogado aqui na Rodrigues e Bittencourt Advogados. Vamos falar nesse vídeo aqui sobre auxílio doença e aposentadoria por invalidez, mas vamos falar sobre o manual que os peritos do INSS utilizam para conceder auxílio doença, aposentadoria por invalidez ou até caminhamento para reabilitação profissional. Então, para que vocês saibam, tudo é normatizado lá no INSS, inclusive, né, então os peritos da autarquia, né, o INSS, então possui um manual que eles têm que seguir à risca ali, porque tem as suas, vamos dizer assim, as autoridades acima dos peritos que avaliam também todo o desempenho deles, né, nas questões das perícias, das concessões de auxílio, de aposentadoria por invalidez. Então segue todo um regramento para se dar direito ou não. Então vou pedir para você, já que vai assistir o nosso vídeo, já curte aqui embaixo, tá? Curte o nosso vídeo, depois compartilha, quanto mais você curte o vídeo, mais o sistema aí do Facebook e do YouTube, os dois, eles acabam encaminhando esse vídeo para mais pessoas, aí com isso a gente consegue abranger mais cidadãos aí que estariam nessa situação. Então não esqueça de curtir, tá ok? E também comentar aí nesse vídeo. Então vamos lá, vamos falar desse manual. Então esse manual, ele traz vários pontos, né? Um deles é sobre o conceito que o perito tem que saber, ou ter em mente, né, da incapacidade. Capacidade que vai gerar uma aposentadoria por invalidez, o auxílio, e também conceito de deficiência, né? O que é uma pessoa deficiente, né? O que é a deficiência física que poderia gerar direito a um LOAS, a uma aposentadoria de pessoa portadora de deficiência, né, que ela é antecipada. Então são requisitos que são analisados pelo perito, e aí também tem o seu manual. Então, incapacidade laborativa, incapacidade de trabalhar. O que é a incapacidade de trabalhar? Então, o INSS tem a sua regra, ele diz o quê? É a impossibilidade do desempenho das funções específicas de uma atividade. Então, impossibilidade de desempenhar as funções específicas de uma atividade, função ou ocupação habitualmente exercida pelo segurado em consequência de alteração morfopsicofisiológicas provocadas por doença ou por um acidente. Então, o que eles focam muito é na impossibilidade de desempenhar a função específica ali da sua atividade de trabalho. Deverá estar implicitamente incluído no conceito de incapacidade, desde que palpável e indiscutível no caso concreto, o risco para si ou para terceiro, ou o agravamento da patologia sob análise, que a permanência em atividade possa acarretar. Então, olha só que interessante. Dá para os colegas advogados também sempre colocarem na questão de quesitação essa pontuação sobre os riscos, né? Se há risco para si no desempenho daquela função, se há risco para terceiros, né, no desempenho da função, ou se pode haver um agravamento da doença enquanto a pessoa estiver, né, naquela atividade que ela estaria incapacitada. Então, às vezes a pessoa está incapacitada por trabalho e o retorno à mesma atividade pode acarretar um agravamento, e o agravamento acarretar uma invalidez ou até algo pior. Então, sempre que houver quesitação, para quem não sabe, são as perguntas que são feitas judicialmente para o perito, para ele avaliar. Lá perante o INSS, né, o próprio perito do INSS, teoricamente, vai avaliar isso aqui. Mas, judicialmente, é sempre importante destacar esses quesitos, né? Se há risco para si na função exercida. Um exemplo, operador de máquina pesada, trator, né? Ou outro equipamento pesado, outro maquinário pesado dentro de uma indústria. Aí vamos colocar aqui que a pessoa tem uma hérnia de disco na lombar, ou outra patologia que esteja acarretando aí dormência nas pernas. De repente a pessoa fica com aquela dormência e não consegue mais sentir a perna. Isso pode acarretar um risco para ele? Pode, porque ele pode, no descer da máquina, cair e se machucar ainda mais. Para terceiro? Pode, porque ele pode ficar com a perna dormente, aí acelerar um equipamento desse e causar um acidente para terceiro. E a permanência dele naquela atividade pode acarretar um agravamento da lesão?
pode acarretar o agravamento da lesão, né? De subir e descer dos equipamentos, acaba acarretando um agravamento da lesão. Então, são questões importantes que é para o perito do INSS avaliar, mas a gente sabe que às vezes não avalia, não coloca lá no seu laudo. E aí isso pode acarretar aí, né, judicialmente, então, uma discussão sobre essas questões do risco para si, para o outro, e para terceiro, né, e para agravamento da doença. Principalmente aquelas segurados que são trabalhadores aí da ativa, trabalhadores fichados, trabalham em empresa e tal. Para o autônomo, essa questão essa questão pode ser um pouquinho mais complexa, mas também é possível de quesitação. Muito importante, então, quando for fazer o pedido do auxílio-doença, a pessoa for empregado, né, fichado na empresa e tal, solicitar, né, na empresa o laudo PPP. Esse laudo vai esclarecer exatamente a função que a pessoa exerce na empresa, qual é a atividade que ela exerce lá dentro, o que ela faz especificamente. Isso ajuda, né, ao juiz e ao perito judicial a esclarecer se a doença tem a relação entre a doença, o agravamento, os riscos da doença, risco para a pessoa, para outros, no exercício daquela profissão. Tá? Isso é muito importante. Os graus da incapacidade pode ser uma incapacidade, então, estou voltando aqui, estamos avaliando aí esse manual de perícia do INSS, né, dos peritos do INSS. Então, fala sobre qual é o grau de incapacidade laborativa. Então, o perito tem que avaliar isso aí. Tem que dizer qual é o grau de incapacidade. Então, pode ser parcial ou pode ser total. Então, parcial limita o desempenho das atribuições do cargo sem risco de morte ou de agravamento, embora não permita atingir a meta de rendimentos alcançada em condições normais. Então, quer dizer o quê? Que a incapacidade ela é parcial. Então, ali a pessoa ainda não teria um risco de morte acidental, de agravar a doença, mas estaria limitando o desempenho das suas atribuições, da sua função na empresa. Isso por incapacidade parcial, tá? Tem uma limitação, tá? Então, limitação. E a incapacidade total gera impossibilidade de desempenhar as atribuições do cargo, função ou emprego. Então, gera impossibilidade, já está dizendo, ele fica impossibilitado. Então, pode ter uma incapacidade total e temporária. A pessoa pode estar totalmente impossibilitada de exercer aquela atividade, então, uma incapacidade total, mas de forma temporária. Por que temporária? Porque o INSS pode avaliar, o perito avaliar, que ele não pode exercer a função dele agora, né? Mas daqui a 6 meses, 1 ano, através de um tratamento, poderia, né? Nesse sentido. Aí, além dessa questão da incapacidade de ser parcial ou total, é avaliado outro item que fala sobre a duração da incapacidade, que aí sim fala da incapacidade temporária e incapacidade definitiva. Então, se a pessoa tem uma incapacidade total, ou seja, não pode trabalhar, mas temporariamente, o que o INSS vai conceder para ela? Auxílio-doença previdenciário. Se a incapacidade for total e definitiva, né, ou indefinida, a incapacidade, o tempo, né, a duração indefinida, não sabe quanto tempo ela vai ficar, aí é suscetível aí de uma aposentadoria por invalidez. A incapacidade de desempenho profissional, também outro item que eles falam aqui, quanto à profissão, a incapacidade de trabalhar pode ser unipessoal, alcança apenas uma atividade, função ou ocupação, apenas uma atividade exercida pela pessoa. Multiprofissional abrange diversas atividades, ou omniprofissional, aquela que implica na impossibilidade de desempenho de toda e qualquer atividade, função ou ocupação laborativa, sendo conceito essencialmente teórico. Então, omniprofissional, toda e qualquer atividade sem possibilidade de exercer. Multiprofissional não pode exercer diversas atividades, mas não todas. Não significa que algumas não poderia. E uniprofissional, ele não pode exercer só aquela atividade específica que ele está. Agora, outras já poderia. Isso aí vale para o INSS avaliar se aquela pessoa, às vezes, trabalha numa atividade, ela não pode, o exemplo, o INSS pode considerar que aquela pessoa, ela não pode trabalhar pegando peso, né? Não pode pegar peso. Mas ela poderia trabalhar num setor que ela ficasse sentada.
Então, o INSS, através desses conceitos teóricos que tem no manual, o INSS acaba encaminhando a pessoa para uma reabilitação profissional. Diz, não, realmente ela não pode mais trabalhar, tal, mas para essa atividade aqui. Mas para outra atividade lá, ela poderia estar trabalhando. Então, ele acaba fazendo essa distinção, né? Mudando, às vezes, até a função da pessoa, né, dentro de uma empresa. Adiante, vamos ver aqui. O INSS analisa também a capacidade laborativa prévia ao evento incapacitante ou ao agravamento. O perito previdenciário deve atentar à situação do segurado antes do afastamento do trabalho, quanto à função exercida, a data, a idade e sua contratação, tempo de trabalho exercido antes do afastamento, qual o vínculo empregatício, outras funções desempenhadas anteriormente. Então, o perito, né, tem que puxar no sistema lá o que tem histórico da pessoa. Então, quais as funções que ela já exerceu anteriormente, até para ver se ele consegue dizer assim, você não pode trabalhar nessa função, mas você já trabalhou nessa e nessa várias vezes, então você pode trabalhar naquela função, mas nessa não. Isso para afastar aí uma aposentadoria por invalidez e dar um auxílio doença para aquela pessoa. Existe essa possibilidade. Então, a invalidez, né, a incapacidade laborativa total e permanente com prazo indefinido, omniprofissional para todas as profissões, insuscetível de recuperação, não tem recuperação, estou falando da aposentadoria por invalidez, ou reabilitação profissional, em consequência de uma doença ou de um acidente. Então, a aposentadoria por invalidez tem um conceito específico. Então, o perito vai respondendo as perguntas e vai enquadrando a pessoa para aquela distinção de uma aposentadoria por invalidez para ver se ele se enquadra. O INSS também avalia a questão de deficiência. Aí traz aqui o artigo, a lei 13.146 de 2015, o artigo 2º fala, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com outra ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com demais pessoas. Segundo a definição da Classificação Internacional de Funcionalidade Incapacitante e Saúde, CIF, deficiências são problemas nas funções ou nas estruturas do corpo, como um desvio importante ou uma perda, ou seja, trata-se de uma condição de saúde sem a qual a deficiência não pode, em nenhuma hipótese, ser atestada, configurada ou caracterizada. Em sendo tal condição de saúde caracterizada como impedimento de longo prazo, seja físico, mental, intelectual ou sensorial, de acordo com a CIF, Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, a CID, a avaliação da deficiência para fins de benefícios públicos, sociais, previdenciários e fiscal é competência da perícia médica previdenciária. Está dizendo que o perito é que vai avaliar essa questão da deficiência, né, dessa deficiência e essas condições de saúde que estariam impedindo a pessoa de exercer plenamente as suas funções. Adiante. Avaliação de impedimento nas funções e estruturas do corpo, bem como nas atividades e participação realizada pela perícia médica, deverá ser parte constante da avaliação interdisciplinar e multiprofissional, da qual dispõe na forma, aí fala aí o artigo. Então, vamos ver, cabendo artigo 2º. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional, interdisciplinar e considerará. Aí vamos lá, aqui já vai considerar para determinar se a pessoa tem deficiência ou não. Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, a limitação no desempenho da atividade e a restrição de participação. Né? Tem muita restrição para participar do mercado de trabalho e tal. Então, são pontos que o INSS também avalia essa questão da deficiência, tá? Às vezes a pessoa tem uma incapacidade para trabalhar e tem uma deficiência junto, né? Isso aí pode, a unificação dessas aí, fortalecer para conceder um benefício. Então, o INSS poderia e deveria avaliar se há naquela doença, né, os conceitos relativos aí
a deficiência. Isso geralmente não fazem, né? Não fazem, a não ser que seja específico, um pedido específico. Tá? Mas geralmente não fazem. Vamos lá adiante, aí fala sobre auxílio acidente, mas para o vídeo não ficar muito longo, né? A gente vai falar adiante já em outro vídeo sobre, aí o outro vídeo que eu vou falar vai ser sobre a questão do critérios para reabilitação profissional. O que o INSS avalia para te mandar para uma reabilitação profissional? A pessoa estava no auxílio-doença, estava em vias de se aposentar por invalidez, e por que o INSS não aposentou por invalidez? Por quê? Tinha tudo, tinha laudo, atestado, o tempo já pago, contribuído, para a profissão não poderia mais exercer, e o INSS, ao invés de conceder a aposentadoria por invalidez, ele te dá, então, um encaminhamento para uma reabilitação profissional. E aí, por que isso? Porque o INSS segue umas regras, e essas regras estão nesse manual. Eu vou falar para vocês no próximo vídeo sobre essas regrinhas aí, tá? Quem ficou até o final, muito obrigado, não esqueça de curtir, compartilhar e marcar um amigo aqui, tá bom? Para que mais pessoas também acessem esse vídeo e também vão tendo conhecimento de como o INSS pensa, como o INSS age, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima.